Queria cumprimentar os nossos assinantes, cumprimentar o nosso convidado, o físico, astrônomo, já filósofo, Marcelo Gleiser. Marcelo, prazer te reencontrar depois de tanto tempo e sempre com novidades, né, Marcelo? Você atua em todas as áreas do pensamento e sempre é um prazer conversar com você. Marcelo, você costuma dizer que a ciência é o caminho para o conhecimento do mistério humano. Onde é que nós andamos? Obrigado, Roberto. Pô, você já começa pesado, né? Então, eu diria que a ciência é um dos caminhos para o conhecimento do mistério humano, né? Eu acho que a ciência ela pode iluminar certas partes de quem nós somos. A gente, por exemplo, aprendeu tanto sobre a nossa história, da onde a gente veio, a evolução, os nossos ancestrais primatas. E hoje a gente sabe que a verdadeira Eva, a Eva, era uma bactéria que existiu há 3 bilhões de anos atrás. Toda a vida que existe na Terra veio dessa bactéria. Olha só que coisa incrível. A união de todas as formas de vida, né? Mas a ciência, então, ilumina esse lado, ilumina o lado emocional, o lado mental, né? Obviamente, a gente sabe tanto sobre o nosso cérebro, sobre como as coisas funcionam, por que você tem esse hormônio quando você fica com, vamos dizer assim, com raiva ou com medo, por que você precisa de melatonina para dormir, serotonina para ficar mais animado e tal, mas existem coisas que a ciência não consegue ainda abordar e talvez nunca consiga abordar. O universo, por exemplo? Eu diria que tem 3, eu chamo dos problemas das 3 origens. A origem do universo, a origem da vida e a origem da mente. E quando eu falo, então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas rapidamente. Então, na origem do universo, a gente quer entender de onde veio tudo, né? Essa é uma das perguntas mais fundamentais que você pode fazer. Aliás, se você olhar para todos os textos religiosos que já foram escritos, todas as culturas que já passaram pela Terra, todas elas têm uma história da criação do mundo, da onde veio tudo, né? Porque nós estamos aqui, a Bíblia, você pega, abre capítulo 1, Gênesis, formação do mundo, né? Então, é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Nós, seres humanos, porque nós somos, vamos dizer assim, limitados pela passagem do tempo, né? A gente nasce, né? Nas nossas várias entrevistas, através dos anos, a gente podia fazer uma colagem em que a gente vai vendo como o tempo vai passando. Então, a gente tem uma história. E a gente hoje sabe que o universo também tem uma história, que teve um começo há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, né? E a ciência conta parte dessa história muito bem, mas a ideia é a seguinte, é como se a gente chegasse num filme 5 minutos atrasado, entendeu? Então aquele comecinho do filme, que era fundamental, aquele comecinho que a gente falou, então foi ele provavelmente o assassino, não sei o quê, esse comecinho a gente perdeu. E é muito difícil para a ciência reconstruir essa pergunta, de onde veio tudo. Por quê? Porque a ciência, como qualquer coisa que a gente inventa, né, nós seres humanos, ela precisa de uma estrutura de conceitos. O que é espaço, o que é tempo, o que é energia. E o problema com a origem de tudo é que não tinha nada disso. Então você não tinha espaço, não tinha tempo, não tinha, em princípio, energia. Você está falando de antes das coisas que a gente usa. Big Bang? O Big Bang é a maneira como a gente representa a nossa ignorância. A explosão, né? É, um começo de tudo, quando o tempo começa a passar. A melhor maneira de falar o que é o Big Bang é, se você pensar num grande relógio cósmico, que está passando o tempo desde o começo de tudo, o Big Bang é quando esse relógio começou a passar o tempo, como começou a passar o tempo, por que existe o tempo, são questões que estão além, vamos dizer assim, da ciência. Então, eu chamo disso de uma questão incognoscível. Tá? Quase impossível de chegar lá. Né? Aí as pessoas falam, então é Deus e tal. Então, esse pulo aqui a gente não dá, entendeu? Quer dizer, tem gente que dá, o pulo pode dar à vontade. Facilita, o pulo facilita. Você fica com aquela noção, verdadeira ou não, de que você entendeu alguma coisa através da fé. Só que a fé não é uma maneira de você entender, é uma maneira de você refletir, acreditar em alguma coisa, justamente sem a necessidade da prova. Essa é a diferença entre a ciência e a fé, né? Na ciência você fala uma coisa, então prova aí. Na fé você não precisa provar. Você fala, você acredita em Deus? Ótimo. Provar, você vai provar para mim que Deus existe? Não vai dar certo. Né?
Então, esse é o problema. Então, muitos cientistas estão aprendendo, não todos, eu sou um cara meio do contra, vamos dizer assim, nessa história, estão aprendendo a viver com a ignorância. O fato de que você pode formular perguntas que não necessariamente têm respostas. Lembra do Milan Kundera, que escreveu A Insustentável, né, Leveza do Ser? Então, nesse romance dele, ele fala que as perguntas mais importantes que a gente pode fazer são as que as crianças fazem. Porque é uma porção de porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Muitos desses porquês a gente nunca vai entender. São perguntas sem resposta. Mas o que é interessante é que no processo da descoberta, no processo de tentar responder, a gente aprende tudo que a gente sabe. O Glaser, complicado tudo isso, né? Você falou do cérebro, falou também do universo. O cérebro é tão complexo quanto o universo? Então, eu falei do universo, da vida e do cérebro, né? Então, o cérebro talvez seja, pelo menos pelo que a gente sabe, né? A gente não viu nenhum ET ainda, a gente pode até falar um pouco sobre essa questão da vida extraterrestre que está na moda, né? E eu estou trabalhando, a minha pesquisa hoje é muito voltada a isso, né? O cérebro talvez seja o sistema mais complexo que exista no universo, né? Em particular o cérebro humano, né? Quer dizer, as baleias, os golfinhos, são todos sensacionais e tal, mas o cérebro humano é um cérebro que ele tem a capacidade de contar histórias, de fazer de pensar simbolicamente, de representar o mundo através de sons, de palavras e de arte. E com isso você constrói uma memória, né? Então nós somos uma espécie que tem memória. Nós, né, memorializamos o que existe no mundo através das nossas criações, das nossas histórias. Isso, pelo que a gente saiba, né, das outras espécies, a gente não conseguiu conversar com uma baleia ainda. Talvez elas contem histórias, mas a gente não sabe. Deixa eu te perguntar duas coisas, então. Nisso que você está falando, me recordo duas coisas. A inteligência artificial e vida fora da Terra. Sim. Então, são dois grandes temas, né? Os dois estão assim na crista da onda no momento, né? Tanto em ciência quanto em tudo que a gente fala na nossa cultura. Então, começando com inteligência artificial. Nossa aliada ou nosso... Pois é. Primeiro, o nome inteligência artificial, para mim, é problemático. Porque a gente, quando fala inteligência artificial, a gente fala, puxa, essa máquina aí pensa. Né? Inteligência não é aquela ideia da pensa. Mas não é isso. Essas máquinas, elas não pensam. Elas são algoritmos, são programas que fazem determinadas coisas reproduzem. Muito bem. E o que está acontecendo? A diferença entre os programas antigos e os programas novos de inteligência artificial generativa, que se chama, é que esses programas eles têm a capacidade de aprender com dados. Então, por exemplo, vamos dizer que você seja um médico especialista em câncer de pele. E você aparece lá um paciente que tem uma ferida no braço e tal, que o médico fica meio sem saber se é cancerígeno ou não é cancerígeno. A inteligência artificial, as redes neurais, que são o arcabouço dessas inteligências, você treina elas. Então, como você treina elas? Você fala, eu vou te mostrar 1 milhão de imagens desse tipo de ferida na pele. Elas vão olhar para essas imagens, vão entender as que vão entender não, as pessoas vão falar, olha, essas aqui são ruins, essas aqui não são. E dentro desse gigantesco banco de dados, você mostra a imagem desse paciente e essa inteligência artificial vai fazer um diagnóstico que hoje é mais eficiente do que de médicos com uma experiência de 30 anos de carreira. Então, eu acabei de fazer uma palestra para 2.000 oncologistas em São Paulo e o tema da palestra era inteligência artificial e o futuro da medicina. Eles estão com medo. Falam, caramba, será que a gente vai se tornar obsoleto? Né? Os robôs vão fazer tudo? O paciente coloca o braço na frente do computador, e isso daí vai direto para um outro computador onde está a inteligência artificial, você tem um diagnóstico em segundos. Né? O problema é o seguinte, é que a história não é bem assim, porque essas inteligências elas precisam da gente para serem treinadas, elas precisam dos dados. Mas essa preocupação do domínio da inteligência sobre o homem? Uhum. Então, esse é um cenário mais distópico, né? Vamos dizer assim, uma opção de gente, Elon Musk e outros, Stephen Hawking, uma opção de gente fala que a inteligência artificial realmente inteligente, ou seja, quando essas máquinas
atingirem, não vão, mas quando essas máquinas atingirem supostamente a capacidade de entender que elas existem, olha isso, hein? Porque essas máquinas não sabem que elas existem. Elas não têm uma subjetividade. Eu sou a máquina que existe no mundo. Eu tenho o poder de sobrepujar os seres humanos porque eu penso. Isso não existe nem perto, sabe? Essas máquinas não têm nada disso. Elas sabem diagnosticar o câncer de pele, elas sabem ajudar no alinhamento dos sinais de trânsito nas cidades. Chegar na Lua. Tráfego aéreo, sabe essas coisas? Então, são instrumentos, hoje em dia, muito eficientes. Elas podem escrever um texto. Eu, como professor universitário agora, a gente está no maior pepino, porque antigamente, texto, quando você dá um curso, escreve um ensaio aí de 500 palavras sobre, no meu caso, a história da gravidade, desde a Grécia Antiga até a relatividade geral. Você não pode mais dar esse problema para você levar para casa para fazer, não pode mais. Por quê? O cara fala aí, o ChatGPT vai fazer para você, né? E isso aconteceu comigo esse ano. Eu tinha 150 alunos, tinham 3 ali que você lê o ensaio e fala, isso aqui não foi escrito por um ser humano. Você consegue discernir, entendeu a coisa? Mas, eventualmente, você não vai mais conseguir, vai ficar tão perfeito, a cópia vai ficar tão perfeita, mas é sempre uma cópia. Você fala, pô, a inteligência artificial consegue compor uma sinfonia de Mozart, igual, mas não é um Mozart, entendeu? Esse aqui é o ponto. Então, eu acho que as pessoas têm que entender a diferença essencial entre uma máquina que faz coisas e uma máquina que tem a capacidade de entender que existe. Se a gente chegar lá, vai ficar mais complicado, mas é muito pouco provável que a gente chegue lá. E a vida fora da Terra? Vida fora da Terra, assunto que me fascina, eu trabalho muito nisso, estou publicando artigos na seguinte coisa, olha que coisa fantástica, né? Primeiro, vamos tirar isso da mesa direto, nenhum ET veio aqui. Pessoal, Esses OVNIs, OVNIs, você tem tantas explicações melhores, né, do que... Vamos pensar racionalmente sobre o assunto. Esses caras não podem ter vindo do sistema solar, porque aqui no sistema solar a gente já sabe que não tem. Certamente não tem vida inteligente, nem perto disso, né? No máximo uma bactériazinha que existiu... Mas por que houve na Terra? Bom, essas são perguntas que eu escrevi um livro inteiro sobre isso. Acabei de escrever, aliás, esse livro saiu nos Estados Unidos. Né? Esse aí, acabou de sair nos Estados Unidos. Tal. O Despertar do Universo Consciente. E o subtítulo, Um Manifesto para o Futuro da Humanidade. Esse livro é uma análise bem profunda sobre as raízes científicas, filosóficas e religiosas também, da história da vida na Terra e da possibilidade ou não de haver vida em outros planetas, que é uma coisa que hoje a gente está começando a poder responder. Olha que coisa incrível. Falando dos ETs. Quando você fala em vida, não é ser humano, é uma vida qualquer, pode ser uma bactéria. Então, na maior probabilidade, se existir vida fora da Terra, porque isso é um C com S maiúsculo, a gente não sabe se existe, entendeu? Pode ou não. Se existir vida fora da Terra, a probabilidade absoluta maior é de que seja uma coisa super simples, tipo uma bactéria, um micróbio, uma célula, né? E isso eu posso afirmar com certeza. O cientista não gosta de falar coisas 100% eu garanto. 100% eu garanto que não existem outros seres humanos no universo inteiro. Você fala de outras galáxias, mas como é que você pode afirmar isso? Pois é, está aí no livro. É pelo seguinte, é uma coisa belíssima. É o seguinte, quando você estuda a história de um planeta, a Terra tem uma história. Surgiu há 4 bilhões e meio de anos e evoluiu, a vida surgiu há 3 bilhões e meio de anos, e a história da vida na Terra é completamente ligada à história da Terra. O que aconteceu aqui, as grandes mudanças climáticas, os impactos com cometas e asteroides, tudo isso transformou a vida e a evolução da vida e os tipos de vida possíveis aqui na Terra. E essa história jamais vai ser repetida nesses detalhes em outro lugar. Você pode ter humanoides, eu acho pouco provável, mas você pode ter humanoides que têm essa simetria esquerdo-direito que a gente tem, porque isso é bom para a gente poder se locomover e tal, mas o ser humano, isso é uma afirmação que eu faço nesse livro, que nós somos os únicos seres humanos no universo. Isso é muito importante. Por quê?
Porque nós somos também a espécie que controla o destino da vida nesse planeta. Quer dizer que o nosso futuro é aqui, não fora. Sem a menor dúvida, o nosso futuro é aqui. Essa história de ir para Marte, pode mandar o Elon Musk, ele pode ficar lá, ir para Marte ou colonizar outros lugares e tal. Isso é uma história que é muito, muito longe no nosso futuro. A gente tem problemas nesse momento, no nosso planeta, 10, 15 anos, que são décadas de problemas seríssimos que a gente vai ter que enfrentar. Podemos destruir o planeta, né? Não, já estamos destruindo o planeta. Isso já está acontecendo. A questão é se a gente vai conseguir parar antes da coisa virar a um ponto que é irreversível. E a gente está quase nesse ponto crítico, essa é a análise do livro. Né? Então, eu tento construir o argumento de por que a gente tem que mudar a nossa relação com o planeta de forma que a gente possa sobreviver a nós mesmos. O ser humano realmente é impressionante, né? A capacidade de destruição, né? A capacidade de construção e de destruição. Essa dualidade, né? A gente consegue fazer coisas incríveis, ao mesmo tempo nós temos uma relação parasítica com o planeta. E eu conto por que isso aconteceu. Você tem toda isso não veio do nada, isso tem uma construção econômica que vem da transição para a civilização agrária. Você acha que esse mistério da morte, essa angústia da morte, tem a ver um pouco com isso também? Com a nossa capacidade de destruição? Não sei, eu acho que o mistério da morte, quer dizer, a morte, né? Porque não é mistério, a gente sabe que essa é meio que... O mistério da morte... O mistério de depois. Depois da morte. Pois é, essa daí eu não sei o que eu posso dizer sobre isso. Quer dizer, a morte cessa tudo. Eu não sei. Mas eu posso dizer o seguinte, os átomos dos quais você é feito, o cálcio nos seus ossos, o ferro no seu sangue, vieram de estrelas que existiram há bilhões de anos atrás. Então, Roberto, você pode ter a idade que você tem agora, mas as coisas que fazem você ser você, os átomos, têm bilhões de anos. Então, eventualmente, a Terra vai acabar, porque tudo no universo tem uma história, inclusive a Terra, o Sol vai acabar, e os nossos átomos talvez se circulem, vão parar em um outro planeta, em uma outra forma de vida. A gente não sabe nunca disso. Alguns dos átomos. Muito complexo isso. É muito lindo também, né? Porque você tem a ideia da criação e destruição, os ciclos da vida que vão ser... Quanto mais você estuda, mais você fica, digamos, angustiado com a ignorância ou não? Quanto mais eu estudo, mais eu me emociono com a beleza da nossa existência. É um privilégio a gente estar aqui nesse momento. A gente está Se você olhar para a história do universo, a história desse planeta, a gente está aqui num intervalozinho, que é uma bolha de tempo mínima. Para você ter ideia, nós, espécie humana, 200 mil anos atrás, né? Isso daí é uma fração de segundo antes da meia-noite. Se você olhar para a Terra como 24 horas, a gente acabou de chegar. E a gente só está aqui porque a Terra deixa, porque o clima permite. Olha só o que acontece quando aumenta a temperatura, como está aumentando no Brasil, e na Europa, e nos Estados Unidos aumenta, esfria, esses ciclos, o mar invadindo as grandes tempestades ficando maiores. O que nós devemos fazer ou o que nós podemos fazer? A gente tem que mudar a maneira como a gente se relaciona com os bens que existem na Terra, com os recursos da Terra. A gente tem que... Mas isso é uma vontade política que não existe por enquanto, né? Mas acho que vai ser inevitável. Eu acho que não tem... Ou a gente faz isso, ou as coisas vão ficar bem complicadas para a gente. Então, é uma coisa, talvez a nova geração comece a agir de uma forma realmente a mudar a maneira como você come, a maneira como você usa água, como você usa energia, como você se transporta pelo mundo, sabe? Essa ideia de, tudo bem, vamos deixar tudo da maneira como está, realmente não vai mais funcionar. Por isso que o subtítulo do livro é Manifesto, porque no final... É um chamamento. É um chamamento com itens de ação, vamos dizer assim, tipo... Se vocês fizerem isso, eu acho que a gente pode conseguir alguma coisa, né? Na minha opinião. A gente está falando da vida fora da Terra, me lembrei do telescópio James Webb, né? Qual a importância dele? O James Webb é fantástico, ele é o sucessor do Hubble, né? Então, ele está nos mostrando detalhes da história do universo. Tem dois focos o James Webb. Um é olhar para o universo muito primitivo, quando as primeiras estrelas estavam formando, 13 bilhões de anos atrás. Olha só isso. Essa coisa que é difícil de entender, né?
E o tamanho do universo também, né? Bilhões, bilhões de galáxias. Como é que é isso, mais ou menos? A gente, então, rapidamente, né? Porque Sim. a gente está na galáxia, na Via Láctea, que é a nossa galáxia, que tem em torno de 200 bilhões de estrelas, tá? 200 bilhões. Só na nossa galáxia. Seres humanos têm 8 bilhões aqui, né? No nosso planeta. Então, imagina 200 bilhões de seres humanos. Tem 200 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas. E a gente sabe que praticamente todas as estrelas têm planetas girando em torno. Então, só na nossa galáxia são trilhões. Trilhão é 1 com 12 zeros de planetas. E essa é a nossa galáxia. Agora, você sai daqui e vai para Andrômeda, que é muito maior do que a nossa galáxia, e tem mais 200 bilhões é um bom número para lembrar. 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia, 200 bilhões de galáxias no universo. Olha isso. E cada uma delas tem esses planetas. Então, a diversidade planetária... E não existem dois mundos iguais. Isso aqui é incrível. São todos... Da mesma maneira que Saturno e Marte, e Terra e Vênus são completamente diferentes. E o ser humano se acha importante? O ser humano é fundamental nessa história. Porque a história que a gente vem contando é que quanto mais a gente aprende sobre o universo, menos importante a gente fica. Nós somos pequenininhos. Eu quis falar sobre o ego, né? As pessoas... Perto disso... não tem nada, mas o ponto é o seguinte, e esse que é o ponto desse argumento, né, um dos argumentos desse livro, é que nós somos os contadores da história cósmica. Nós é que estamos contando essa história. Se tiver outra inteligência, vai contar da maneira dela. A gente, nós seres humanos, nós somos essencialmente como o universo conta a sua própria história. E isso é muito importante. Marcelo, um minutinho, nosso intervalo, já voltamos. Gleisa, eu soube que você está construindo uma casa na Itália, uma igreja. Qual é o teu projeto lá? Então, eu comprei uma vila na Toscana, que para mim é um dos lugares mais lindos do mundo, do século XVI, que a vila vem com uma igreja mesmo, grandinha, vamos dizer assim, e o meu projeto é transformar esse espaço num local de transformação de liderança. Pensamento. Liderança corporativa, pensamentos de intelectuais. Então vai ter um lado mais empresarial, vai ter um lado mais de think tank, né? De pensamento, de geração de novas ideias, justamente com foco no futuro da humanidade. E eu também vou dar cursos nesse lugar, né? Para pessoas que possam vir. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos está bom já para mim, especialmente... 30 anos já. Mais. Outro dia eu estava fazendo a conta, eu saí do Brasil há 41 anos. Olha que doideira, dos quais 37 eu passei nos Estados Unidos. Né? Antes estava na Inglaterra. Você acha que nós estamos em decadência no sentido político, pensando nos Estados Unidos? Sem a menor dúvida. Eu acho que a gente está com um problema agudo, e não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, de falta de uma liderança inspirada. Sabe, aquele líder político que você fala, essa pessoa realmente pode fazer as coisas irem para um caminho diferente. A gente está repetindo modelos. Então, a gente está, o pêndulo político, né? Esquerda, direita, está indo para a direita. Né? E é um pêndulo que não inova de maneira alguma. Né? A gente está repetindo os mesmos erros, os mesmos modelos de passado. Esse é o risco da Terra continuar sendo gerida dessa forma. Pois é. E o problema da imigração nos Estados Unidos e na Europa é seríssimo. E as pessoas estão muito... Isso é que está levando essa coisa, essa reação, é uma reação política. Autoritária, né? De estar tendo ondas e ondas e ondas. Mas isso daí é o preço do colonialismo. Claro. É a volta, né? É a volta. O mundo está mudando mesmo e esse momento... vocês foram para as Américas, para a África, para a Ásia. Agora está na hora de pagar a conta. Esse aqui é o problema. Aquele ouro todo que você vê nas catedrais na Europa veio de algum lugar. Não foi de lá. Você escreve e fala muito sobre a questão da religião, da ciência, né? Deus, né? Como é que você encara essa questão? Como que eu encaro essa questão? Eu tenho uma posição de conciliação, no sentido de que eu não tenho nada contra as pessoas serem religiosas, muito pelo contrário. Você pode ter a sua fé, eu acho que é uma parte fundamental da condição humana, né? Nós somos seres que precisamos acreditar em alguma coisa,
Eu digo até que o ateísmo mais radical, que é o Deus que não existe, né? A afirmação, o Deus não existe, é um ato de fé. Então você acredita no não acreditar, porque você não tem como provar isso, você não tem como provar que existe ou que não existe, né? Então o ateu, de uma certa forma, está tendo uma fé no não acreditar, e eu me posiciono como um cara agnóstico, uma pessoa agnóstica, que é justamente uma pessoa que fala, olha... É tão complexo que para entender é impossível. Eu tenho a humildade de aceitar que existem coisas que eu não entendo. E voltando para a questão do mistério, né? Voltando para a questão do mistério. E no livro lá que eu escrevi, A Ilha do Conhecimento, é exatamente sobre esse mistério, né? Eu digo que a ciência é um flerte com o desconhecido. A gente quer sempre entender aquilo que está além do que a gente conhece, né? Como também é a arte, né? Uma revelação do espírito humano de formas diferentes. A beleza da vida é uma coisa extraordinária, né? É algo impensável, né? Nós estamos vivos aqui, né? Por isso o privilégio, né? Exatamente. Eu acho que quanto mais eu vivo, mais eu quero celebrar a vida, vamos dizer assim, né? Então eu acho que isso é uma coisa que poucas pessoas param para pensar, né? A gente nunca pensa muito nisso porque é meio complicado, é meio difícil pensar nessas coisas, né? Mas é importante parar para pensar nisso, porque você se apega à vida de uma forma diferente. Por exemplo, eu falo para as pessoas, você precisa viver com um senso de propósito. Por que você acorda todos os dias? Para fazer o quê? Por que você acha que você vai deixar qualquer que seja a sua profissão, não interessa o que é, entendeu? Pode ser o presidente de um país, o dono de um supermercado, um cara que vende coco. Você tem que ter um propósito na sua vida, né? E é isso que faz com que o teu coração bata um pouquinho mais rápido. E isso daí é o que faz com que valha a pena ter vivido e deixar um legado para as futuras gerações. Um fascínio. Um fascínio meu? Um fascínio meu é correr nas montanhas. Isso te faz bem para a alma, né? Isso é a minha maneira de celebrar a natureza, né? É quase uma coisa quase religiosa, uma meditação em movimento, vamos dizer assim, né? Então eu faço isso com bastante frequência e fico horas correndo, andando, caminhando, sobe, desce e tal. Coisa um pouco dos gregos, peripatética, né? Pensando e correndo e andando. É uma meditação, é uma comunhão com o fato de você estar vivo, de você ser frágil e de você ser um ser cheio de questões, né? Então, quando você está ali sozinho na montanha, tudo isso fica na tua cara, vamos dizer assim, né? E você se depara com a essência de quem você é. Estamos chegando ao final, felizmente, quer dizer, viva a vida, né? Viva a vida, fundamental. Eu acho que não existe nada mais importante do que entender isso. Obrigado. Vamos aí.